A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para falar a verdade, o meu coração encontra-se bem dividido. Por um lado, é duro não vê-los aqui, ver os bancos vazios. Por outro lado, é motivo de grande alegria saber que o Senhor nos providencia um meio para que não fiquemos sem o seu culto, sem a palavra proclamada. Eu queria convidar você, aí da sua casa, com a sua família, a abrir a Escritura Sagrada no texto de 1 Samuel, capítulo de número 31. 1 Samuel, capítulo de número 31. Desde muito cedo, as crianças são ensinadas a respeito de uma lição fundamental. Se você não obedecer seu pai ou a sua mãe, você será castigado. Você que é pai certamente já disse isso para a sua criança. Você sabia que esse é um princípio bíblico? Israel, o povo de Deus, também fora criado dessa forma. E é assim, a partir dessa lógica, que nós entendemos a conclusão de 1 Samuel, capítulo de número 31. A infidelidade do rei Saul e a sua desobediência custaram caro, não só para ele, mas para o povo de Israel, boa parte da nação de Israel. O rei cai em batalha e o povo arca com as consequências de sua impiedade. O desfecho, o cenário no qual esse livro termina é trágico, caótico e perigoso. E por trás dele há uma lição extremamente importante, fundamental, que é a seguinte: o Senhor não fecha os seus olhos para a desobediência. E o resultado dela é trágico. Eu convido você a ler o texto sagrado. 1 Samuel, capítulo de número 31. Eis o que diz a santa palavra de Deus. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquísua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram onde o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos seus templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes-Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Versículo de número 13. O autor sagrado conclui dizendo: depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante
7 dias. Senhor, eu venho a Ti neste momento, no nome de Cristo. A Tua igreja, Senhor, ela precisa ouvir a Tua voz neste momento. Portanto, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, fala aos nossos corações. Usa a Tua palavra com poder, Senhor, a fim de transformar-nos, levar-nos ao arrependimento e nos encorajar a depositarmos fé na pessoa do Teu Filho. Alegra o nosso coração e consola, Senhor. Fala com poder. É o que te pedimos no nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Amém. O capítulo final de 1 Samuel é amargo, é difícil de engolir, contudo ele é esperado. Desde o capítulo de número 15, Saul fora rejeitado pelo Senhor como rei da nação de Israel, em virtude de sua rebeldia. Um dia antes da batalha final contra os filisteus, a que acabamos de ler, Saul recebeu a sentença final por meio do Espírito de Samuel, que disse no capítulo 28, o Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã vocês e seus filhos estarão comigo, mortos. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Esse desfecho trágico precisa ser entendido dentro do contexto da aliança, irmãos. O pacto feito no Monte Sinai envolvia total comprometimento entre as partes. Ao povo cabia obedecer fielmente à lei do Senhor. Caso contrário, as maldições do pacto o destruiria. E com o rei não era diferente. Segundo Moisés, o rei deveria ler a lei do Senhor todos os dias da sua vida, para assim aprender a temer e a obedecer a Deus. Esse não foi o caso de Saul, irmãos. Pelo contrário, ele foi exatamente a antítese disso. E, consequentemente, o povo de Israel sofreu a desgraça de estar debaixo do governo de um rei ímpio e desobediente ao Senhor. No capítulo diante de nós, o juízo de Deus finalmente chega até Saul. E, inevitavelmente, até os israelitas também. A conclusão que encontramos aqui é de doer o coração. Os líderes do povo são assassinados, seu exército completamente exterminado, suas cidades são ocupadas por seus inimigos, e a religião do povo é completamente desgraçada. Não há esperança, aparentemente. Contudo, através desses eventos trágicos, o Senhor estava preparando o seu povo para a chegada de um novo rei. De um rei segundo o seu coração. Por ora, irmãos, eu quero meditar com vocês no seguinte tema: a tragédia da desobediência. O que o texto, ou melhor, o que a trágica desobediência de Saul tem a nos ensinar hoje? Bem, encontramos 3 respostas. A primeira, que vai do verso de número 1 ao verso de número 6, é a seguinte: a tragédia da desobediência causa a morte. A tragédia da desobediência causa a morte. Versículo de número 1. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. O cenário aqui descrito pelo autor sagrado não é nenhuma surpresa. Afinal de contas, na própria lei, o Senhor havia dito que castigaria a desobediência de Israel, trazendo sobre ele a espada inimiga. Os israelitas foram encurralados e despedaçados pelas mãos dos filisteus. Contudo, para vencer a guerra, é necessário exterminar, derrubar os líderes do exército adversário. Isso explica o verso de número 2. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquísua, filhos de Saul. Ao longo de toda a narrativa de 1 Samuel, vimos os soldados israelitas, especialmente Jonatas, bravo guerreiro, fiel amigo de Davi, encurralarem e matarem os filisteus.
Aqui, porém, de uma forma um tanto irônica, o autor sagrado utiliza a mesma linguagem. Só que dessa vez, os israelitas são encurralados e despedaçados sem misericórdia pela espada inimiga. Mas ainda faltava o principal, irmãos, não era o bastante. Eles tinham de exterminar o rei. Versículo de número 3. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. O cerco foi se fechando, irmãos. E o drama atinge o seu clímax quando Saul, apavorado, percebe que não há mais alternativas para sair dali com vida. E diz, no versículo número 4, ao seu escudeiro, ele diz: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Um comentarista bíblico faz uma observação interessante que nos ajuda a compreender a agonia e o desespero do rei. Ele diz: nessa época, quando reis eram feitos prisioneiros, era normal que fossem mutilados e submetidos a uma série de humilhações, furar os olhos e cortar os polegares dos prisioneiros. Eram alguns dos procedimentos cruéis usados. Saul, apavorado, volta-se para o seu escudeiro e pede a ele algo surreal, irmãos. Este, também amedrontado, se recusa a obedecê-lo. E o texto vai nos dizer que Saul afunda a sua própria espada contra o peito. Reis sem consciência de Deus, irmãos, e sem temor dele, produzem súditos à sua semelhança. Por isso não me surpreende que no versículo de número 5, o escudeiro fez exatamente a mesma coisa. Ele pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Logo em seguida, o autor sagrado conclui dizendo o seguinte, em poucas palavras: assim foi, verso de número 6, que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Irmãos, o mais espantoso não é o que Saul fez, mas sim o que deixou de fazer. Você percebe que ao longo de todo o texto não há um clamor por auxílio divino. Não há arrependimento algum. Há mais temor no coração do rei pela espada do inimigo do que pelo Senhor. A leitura de Saul dos fatos, dos eventos ali diante dele, era completamente egoísta e desprovida de Deus. Ele estava cego para o óbvio, Deus estava punindo a sua desobediência ali. E por meio da palavra morte e suas variantes, que é usada por 6 vezes ao longo dos 6 versos que lemos, o autor sagrado está nos colocando diante de um princípio fundamental. Deus pune a desobediência com a morte, irmãos. E o castigo, como vimos, não ficou restrito à pessoa do rei. Ele estendeu-se e alcançou aqueles que estavam debaixo do seu domínio, os seus súditos, os seus soldados, o seu povo. Por isso eu preciso perguntá-lo: você vê a severidade com a qual Deus lida com a desobediência e com a nossa rebelião? Desde o princípio tem sido assim, irmãos. A Adão, Deus disse: se comeres do fruto, certamente morrerás. Por meio do profeta Ezequiel, ele disse: aquele que pecar é que morrerá. E o apóstolo Paulo, de maneira muito clara, disse na carta aos Romanos: pois o salário do pecado é a morte. A morte entra no mundo pela via da desobediência, meus irmãos. Sendo assim, não podemos ser negligentes quanto a isso. O momento é de fazer um autoexame, de avaliar e sondar os nossos corações. Por onde começamos? Em primeiro lugar, precisamos nos certificar quanto ao nosso arrependimento. Precisamos nos certificar do nosso arrependimento. Por que isso é importante? Para não acabarmos como Saul, irmãos. Ao longo de toda a narrativa de 1 Samuel,
nós vimos que por diversas vezes o rei simulou e fingiu estar arrependido e comovido. Contudo, não se tratava de nada mais do que remorso. Logo em seguida, o víamos mergulhar de cabeça nos mesmos pecados sem temor algum. Por isso precisamos nos perguntar o que é o arrependimento para a vida. O que é o verdadeiro arrependimento? O breve catecismo de Westminster responde essa pergunta dizendo: arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e horror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Você percebe como o arrependimento de Saul passou longe disso. Seu lamento era vazio, suas confissões eram enganosas e o seu comportamento o traía. Afinal de contas, a Escritura é clara quando diz: aquele que vive nas trevas não conhece a Deus. Provavelmente Saul sentia-se seguro por pertencer à nação de Israel, por participar dos cultos e das cerimônias, por liderar aquele povo. Ele sentia-se seguro quando na verdade estava em perigo, irmãos. E é exatamente assim que cristãos caem no engano. Quando pensam que a sua frequência no culto, que o seu envolvimento nos trabalhos da juventude, que as suas ofertas, os seus dízimos, as suas orações diárias são garantias de que você de fato mudou e é uma nova criatura. Não se engane, meu irmão. Infelizmente, o inferno estará cheio de pessoas que fizeram muito em nome do Senhor, mas morreram em seus pecados sem verdadeiro arrependimento. É por isso que eu preciso perguntá-lo agora: você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, meu irmão? E com isso eu não estou querendo dizer, meu irmão, minha irmã, você deixou de pecar. Longe disso. Quem dera. Infelizmente, eu e você temos pecado. E assim será até o dia em que seremos glorificados. A minha pergunta é: qual tem sido a sua atitude quanto ao pecado? Como tem lidado com ele? Você tem lutado contra ele? Ou você tem o acariciado? Você o odeia profundamente ou você o encobre? Você tem um desejo ardente de obedecer ao Senhor? Ou a carne inflamada a fim de buscar e de entregar-se ao pecado? Essa é exatamente a diferença, irmãos, entre Saul e Davi. O primeiro morre obstinado, sem arrependimento, endurecido. O segundo, Davi, ora assim quando pecou: tem misericórdia de mim, ó Deus. Purifica-me do meu pecado. Eu sei, meu irmão, isso é obra do alto. Mas cabe a você não fechar os seus ouvidos e não endurecer ao coração para o evangelho da graça que é anunciado neste momento. Receba o evangelho, meu irmão, na certeza de que Deus não despreza o quebrantado e o contrito de espírito. Além disso, irmãos, cristãos vivem debaixo do temor do Senhor. Quando Deus apareceu no Monte Sinai por meio de trovões e de nuvens, para anunciar a lei ao seu povo, Moisés volta-se para o povo amedrontado e disse: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em você e os livre de pecar. O sábio em Provérbios disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não seremos capazes de honrar ao Senhor se nos faltar temor de sua pessoa, irmãos. E com isso eu não quero dizer que você deve viver continuamente perturbado e assustado diante de Deus. Não. O cristianismo não é um filme de terror.
João Calvino, porém, ele nos ajuda a entender o que seria temer a Deus. Ele disse: o homem fiel ama a Deus como seu Pai e o teme como seu Senhor. Perceba, mesmo que não existisse inferno, ofender a Deus lhe causaria horror. É assim que vive, meu irmão. É assim que nós vivemos, Igreja de Cristo. Por vezes somos como Saul, irmãos. Tememos mais aos homens do que a Deus. Há mais preocupação em nosso coração com o nosso bem-estar e honra do que com a glória de Deus. E veja como Saul acabou. Perceba aonde a falta de temor o levou. Não se esqueça, cristão, os olhos do Senhor estão continuamente sobre você. E isso é motivo suficiente para que você se afaste do mal hoje. É por isso que um casal cristão evita o divórcio, irmãos. Não por receio quanto à reputação da família, mas por temor ao Senhor. É por isso que também um casal de jovens cristãos se recusa a ter relações antes do casamento. Não por conta do escândalo que seria caso descobrissem, mas por temor ao Senhor. Por qual razão um homem cristão se recusa a realizar transações e negócios ilícitos em seu trabalho? Por medo da prisão? De fato. Mas antes de tudo, por temor ao Senhor. Certifique-se de estar crescendo em reverência e em zelo à glória de Deus. E isso afastará os teus pés de pecar contra Ele. É preciso mencionar também o seguinte: não é sábio confiar na sua própria obediência para a salvação. E com isso não há incoerência alguma no meu discurso, irmãos. Afinal de contas, cristãos não obedecem para serem salvos. Cristãos obedecem em gratidão à salvação recebida. Pois, se decidirmos confiar nas nossas obras para a nossa salvação, o nosso destino será o mesmo de Saul, morte e morte eterna. Pois embora a lei seja boa, perfeita e santa, ela não tem condições de nos salvar por conta de nosso pecado. Sendo assim, para aqueles que não a obedecem com perfeição, que não guardam cada detalhe da lei e das ordenanças, o que há é maldição, perdição. Da mesma forma, como em 1 Samuel, os homens pagaram por estar debaixo do reinado de um homem impiedoso. Todo homem, toda mulher está debaixo de dois homens. Ou está debaixo de Adão, ou está debaixo de Cristo. Se decidir confiar nas suas próprias obras, saiba, você está em perigo real de cair para sempre, estando em Adão. A segunda opção seria não confiar nas suas próprias obras para a salvação, na sua própria obediência, e sim na obediência de outro, Cristo Jesus, o segundo Adão. Esteja certo, meu irmão, que se confiar nos merecimentos do Filho de Deus, que segundo a palavra, obedeceu com perfeição cada elemento da justiça, cada lei, cada preceito, saiba que Deus irá lhe considerar justo diante dele. Corra aos braços de Cristo, o Rei perfeito que obedece à lei, a fim de encontrar nele salvação e justiça para o bem do teu coração. Estamos meditando no tema a tragédia da desobediência. Em primeiro lugar, vimos que a tragédia da desobediência causa a morte. Em segundo lugar, de acordo com os versos 7 a 10, eu posso dizer a partir do texto que a tragédia da desobediência causa humilhação. A tragédia da desobediência causa humilhação. Após o desastre ocorrido no campo de batalha, as notícias sobre a derrota de Israel espalhou-se em todo o seu território. E o verso de número 7 diz: quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e os seus filhos estavam mortos, fugiram
abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-la. As notícias, irmãos, encheram os israelitas que habitavam aquela região de medo, ao ponto de abandonarem as suas cidades sem oferecer qualquer resistência aos filisteus. Isso também estava previsto na lei do Senhor. Em Levítico capítulo 26, Moisés falou: vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Parte da terra que fora conquistada por Israel foi ocupada pelos pagãos. E o autor continua no versículo 8 dizendo: no dia seguinte, os filisteus foram saquear os mortos. Encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Após a grande vitória obtida no dia anterior, os filisteus encontraram os corpos de Saul e de seus filhos. E aquilo nada mais era do que a coroa para a sua vitória. Pois não havia nada de mais valioso do que a cabeça de um rei vencido. Irmãos, no capítulo de número 17, nós vemos esse mesmo povo, os filisteus, fugirem, aterrorizados, ao verem Davi segurar a cabeça do gigante Golias. Aqui, porém, nós os vemos ostentando a cabeça e as armas do rei Saul, como emblemas da sua vitória, que seria proclamada em seu próprio território. E note como uma outra versão traduziu o verso de número 9. Ela disse: cortaram a cabeça de Saul e o despojaram de suas armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, em redor, perceba, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. E as boas novas, irmãos, o evangelho pregado por esses filisteus dizia o seguinte: Dagom venceu Yahvé. O nosso Deus destruiu o Deus de Israel e seus exércitos. Alegrem-se, pois Dagom saiu vitorioso da batalha. Naquela época, irmãos, campanhas militares não se resumiam apenas a conquistas políticas e territoriais, mas sim, e principalmente sobre a quem pertencia a supremacia e o poder: a Yahvé, o Senhor de Israel, ou aos deuses pagãos. Assim entendiam os antigos. E foi a partir dessa perspectiva que aconteceram o êxodo do Egito e a conquista da terra prometida. Não foram os homens que venceram e conquistaram por suas próprias mãos. Deus os liderou em batalha. Deus os concedeu conquista. Aqui, porém, nós vemos os filisteus se gloriarem. E o verso de número 10 diz: expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean, uma cidade pagã, próxima de onde aconteceu a batalha. Perceba, irmãos, que uma das graves consequências da desobediência de Saul e de sua derrota foi a desgraça pública do nome do Senhor. Não só Saul fora desonrado, mas principalmente e especialmente o Deus de Israel. Alguns capítulos atrás, esses ímpios são tomados de temor por conta do poder do Senhor. Aqui, todavia, eles escarnecem e blasfemam contra aquele que é a glória de Israel. Você percebe, meu irmão, como o comportamento rebelde do rei trouxe vergonha ao nome do Senhor? Um comentarista faz uma observação interessante. Ele diz: o reinado de Saul surgiu de uma exigência de Israel de ter um rei para que fosse como todas as nações. O que os israelitas viam como uma solução prática para a sua difícil situação militar foi denunciado por Deus como idolatria. E qual o desfecho dessa história? Israel acabou dominada pelos pagãos por conta de seu pecado. Há um princípio fundamental aqui, irmãos: o pecado e a idolatria podem nos escravizar.
podem nos escravizar. Há um padrão nas Escrituras. O povo peca, entrega-se deliberadamente à prática do pecado. E Deus envia sobre eles uma nação que os escraviza e os atormenta. Jesus Cristo resumiu dizendo: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por isso, tome cuidado, meu irmão, com o pecado. Ele não é tão inofensivo quanto você pensa. Um puritano chamado John Owen disse: ceda 1 centímetro ao pecado, e ele ocupará 1 quilômetro no teu coração. Você já ouviu aquelas histórias de pescador? Pois bem, as promessas do pecado são desse tipo. Ele promete prazer, segurança, conforto, consolo, felicidade e reconhecimento. No fim, ele o trai e o acorrenta junto a ele. Tome cuidado com as brechas que tem cedido e as portas que tem aberto para pecar. Satanás é um mentiroso, irmãos. Satanás é um mentiroso e aquilo que é prometido pelo pecado nunca é dado. Portanto, feche os seus olhos, irmãos, para a impureza. Se recuse a pôr os seus olhos naquilo que é impuro, isso não lhe fará bem, como diz o pecado. Minha irmã, tome cuidado com o desejo por ser reconhecido, isso pode ser uma armadilha. Em todo e qualquer pecado, a intenção de Satanás é muito simples, é prendê-lo e acorrentá-lo a esse pecado para sempre. É atormentá-lo com esse pecado. O que fazemos então, irmãos? Como lidamos com essa difícil situação? Como nos precavemos? Pelo poder do Espírito. Louvado seja Deus, porque aquilo que Deus nos manda fazer, diz a Escritura que Ele nos capacita a fazer, nos habilita a fazer, nos dá poder para tal. É o poder do Espírito que vai te capacitar a recusar as propostas indecentes e mentirosas do pecado. É o poder do Espírito que vai te capacitar a fazer morrer os feitos do corpo. Pela palavra, o Santo Consolador vai te abrir os olhos para a tua vulnerabilidade. Por meio da oração, Ele vai habilitá-lo a fechar as brechas e tapar os buracos. E por meio da palavra da verdade, que tem poder para resgatar o mais cativo dentre os homens, por meio do Evangelho, a palavra da verdade, o Senhor retira para sempre, destrói as correntes e as amarras de Satanás em torno das nossas vidas. Apegue-se a esta palavra, pois Jesus mesmo falou: conhecereis a verdade, e é esta verdade quem vos liberta. Além disso, irmãos, precisamos estar conscientes de que a nossa desobediência traz humilhação ao nome do Senhor. É o que aconteceu no texto. É o que aconteceu com Saul. Não é só Saul que foi desonrado, mas Deus o foi. Israel fora separado das outras nações para ser um povo santo. Da mesma forma, diz o Novo Testamento que a igreja foi eleita por Deus para ser santa e irrepreensível. À medida que o seu povo se afasta do procedimento, não se assemelha às outras nações, se recusa a cometer os mesmos pecados, o Senhor é glorificado através da pureza desse povo. É assim que nos comportamos, irmãos? Ou será que a nossa desobediência já tem trazido vergonha e desonra ao nome do Senhor? Você já parou para pensar que uma das razões para os seus amigos, seus colegas de trabalho, de faculdade, ou até mesmo seus familiares não terem interesse algum na sua fé, seja por causa do seu procedimento, da sua conduta? Já paramos para pensar que talvez o nosso comportamento seja o maior repelente para os ímpios? Irmãos, tomemos cuidado. Pois
a forma como falamos, o conteúdo das nossas conversas, nossos relacionamentos, nossas fotos, nosso comportamento, eles podem estar trazendo desonra pública ao nome do Senhor. Tome muito cuidado, pois o terceiro mandamento diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois Ele não deixará impune aquele que tomar o seu nome em vão. Você faz parte do corpo de Cristo. Fazemos parte da igreja de Deus e levamos o seu nome. Portanto, certifique-se de que o seu andar seja piedoso, reverente e santo. Para que ao invés de trazermos desonra, vergonha, humilhação, escárnio ao nome do Senhor, venhamos a glorificá-lo, onde quer que estejamos. Estamos meditando, irmãos, do tema a tragédia da desobediência. Vimos em primeiro lugar que a tragédia da desobediência causa morte. Em segundo lugar, causa humilhação. Por fim, de acordo com os versos 11 a 13, eu posso afirmar que a tragédia da desobediência necessita de intervenção divina. A tragédia da desobediência necessita de intervenção divina. O verso número 11 diz: quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, o mais corajoso dentre eles foram durante a noite a Bet-seã. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-seã e os levaram para Jabes, onde os queimaram. O evangelho filisteu chegou até Jabes de Gileade, uma fortaleza israelita próxima de onde aconteceu a batalha. Ao descobrirem a humilhação a qual os filisteus imporam, colocaram sobre Saul, aqueles homens se organizaram em uma missão de resgate. Mas a pergunta é: será que vale a pena se arriscar por um cadáver? Levaram aqueles homens a fazerem isso. Primeiro, por gratidão. No capítulo de número 11 de 1 Samuel, nós vemos a libertação da cidade de Jabes de Gileade, das mãos dos amonitas, um dos povos inimigos da nação de Israel. E quem foi o redentor deste povo, irmãos? O próprio rei Saul. Foi Saul quem os libertou das mãos dos inimigos naquela ocasião. E veja só, 40 anos antes, este mesmo rei que no capítulo 31 morre como um suicida e covarde, ele atuou como redentor para aquele povo. Sendo assim, por gratidão e por amor a Saul, os homens se organizaram para tirar os seus corpos, para tirar o corpo de Saul e de seus filhos dali. Mas uma segunda razão seria para dar ao rei um funeral apropriado, e aos seus filhos também. O texto diz que eles queimaram os seus corpos, depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes, e jejuaram durante 7 dias. O foco, irmãos, do versículo final, do capítulo final, é o que os israelitas fizeram. Eles jejuaram durante 7 dias. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para jejum na nossa versão, ela é entendida como humilhar-se, afligir a alma diante de Deus. A situação de Israel era gravíssima. O seu rei estava morto. Suas cidades estavam desprotegidas e rodeadas por inimigos. A alternativa para o povo era, nas palavras do profeta Joel, rasgar o coração em arrependimento e em clamor ao Senhor. Ao longo de todas as Escrituras nós vemos que em dificuldades individuais ou nacionais, no exílio, na iminência de guerras e no luto, o povo jejuou. A ocasião era crítica, necessitava de algo do tipo: somente o Senhor podia intervir e salvar o povo da vergonha pública e das mãos dos seus inimigos. É o que costumamos fazer em tempos difíceis, como o que vivemos. É o que faz quando desagrada e desobedece ao Senhor.
Perceba a sabedoria dos homens de Jabes de Gileade. É provável que, quando entraram à noite na cidade pagã, encontraram um exército inimigo desprevenido. Não seria aquela ocasião ideal para dar início a uma retaliação? Não, irmãos. Aqueles homens sabiam bem qual era a prioridade do momento. E ela não era levantar a espada. Não era levantar a espada, mas sim dobrar os joelhos. Era hora de humilhar-se diante de Deus em busca de sua face. E é por isso que diante disso, diante do juízo, da disciplina, cristãos também dedicam-se às disciplinas espirituais. Irmãos, é provável que toda essa situação que estamos vivendo seja a mão de Deus pesando sobre o mundo. Quem sabe o Senhor esteja também disciplinando a sua igreja, tirando de nós o culto santo, a palavra proclamada, presencialmente eu digo, o sacramento da ceia do Senhor, os louvores, a comunhão dos santos. É provável. Contudo, essa é também uma grande oportunidade de nos dedicarmos à oração, por exemplo. Você tem separado tempo para orar em família, para ensinar aos seus filhos a importância de orar no dia mau. Você tem separado tempo para orar pelos seus governantes ou você só tem reclamado deles? A crise o fez orar mais ou menos? Irmãos, nós devemos nos informar, claro. Saber o que está acontecendo, saber como nos prevenir, mas saiba, vale muito mais a pena estar diante da face do Todo-Poderoso em oração do que o dia todo recebendo um bombardeio de notícias da TV. Deus permite que a crise, que a aflição chegue até nós, a fim de dobrar os nossos joelhos com mais dependência, fé. Além disso, há uma infinidade de promessas na sua palavra. Você tem se dedicado a ela. Você tem se apropriado da oportunidade de crescer no conhecimento de Deus. Ela diz a respeito de si mesma que é perfeita, que revigora a alma. Suas palavras são totalmente dignas de confiança e mais do que isso, o salmista diz que elas funcionam como lâmpada para os nossos pés, para conduzir os nossos caminhos. Aproveite a oportunidade de crescer, conhecer a Deus por meio de sua palavra. Você deseja aprender a orar no dia mau? Os salmos de Davi podem lhe ajudar quanto a isso. Você deseja encontrar uma esperança para a enfermidade diante da iminência da morte? As cartas de Paulo apresentam uma esperança inabalável. Você quer saber a respeito do amor de Deus por você? O Evangelho de João nos apresenta o amor que dá a própria vida. Para onde você for, este livro irá consolar e orientar a tua caminhada. O jejum também é uma opção, como foi mencionado no texto. Quem sabe ao longo da semana ou hoje, você pode, ao invés de passar horas se entretendo ou fazendo qualquer outra coisa, por que não separar um tempo para orar com a sua família, ler a palavra, ensiná-los e humilhar-se diante de Deus em busca de sua misericórdia? Dentre todas essas opções, irmãos, precisamos entender que em momentos como esse, e como em que vivemos, dedicar-se às disciplinas espirituais é útil e é piedoso. Será útil para o meu e para o teu coração. O que esperar do Senhor em tempos como esse? O que Israel deveria esperar ao ver o seu rei acabar dessa forma? Há uma verdade, pelo menos implícita aqui e agora, é que Deus providencia intervenção. O cenário parecia ser totalmente sem esperança.
O livro não termina com um mas. As coisas acabaram mal, mas ele não termina dessa forma. O seu fim é amargo, duro e triste. Irmão, se esse livro se resume à história de um rei que fracassou, ele não tem a menor utilidade para nós. Mas foi o próprio Jesus Cristo quem nos ensinou que o Antigo Testamento é um livro sobre ele, sua pessoa e sua obra. Dessa forma, não só Davi nos aponta para Cristo, como um tipo de Cristo, isto é, como alguém que aponta, que o indica. Mas também o Espírito revela Cristo aqui em 1 Samuel, por meio de uma antítese, Saul, que é o oposto total de sua pessoa. O rei Saul, o primeiro rei da nação, foi reprovado. Ele quebrou a lei do Senhor, lhe faltava temor no coração. Ele não se arrependeu. Ele matou a sangue frio os sacerdotes do Senhor. Ele morreu como um covarde, ele falhou, ele foi reprovado. Só um rei não falhou, irmãos. Só um. E eu não estou falando de Davi, eu estou falando de Cristo. O Filho de Deus, o rei prometido a Israel da descendência de Davi. Este rei, sim, nunca falhou. Obedeceu toda a lei fielmente. No rei Jesus não foi encontrado uma única mancha, um único pecado sequer. Foi enviado a este mundo para travar a mais dura dentre as batalhas. Seus inimigos eram poderosos. O diabo, o pecado, a maldição da lei. E o rei Jesus, diferente de Saul, que morreu como um covarde, como um suicida, o rei Jesus Cristo também foi humilhado. Foi à batalha, mas foi levantado numa cruz. Foi levantado no maldito madeiro. E o testemunho da Bíblia Sagrada é que ali o Senhor castigava o seu Filho no nosso lugar, por conta dos nossos pecados. A semelhança de Saul, o rei Jesus também morreu. Ele foi colocado dentro de um sepulcro, mas diferente daquele. O sepulcro ao terceiro dia estava vazio, meus irmãos. Ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. E veja que ironia. Aquele que foi homicida, que é homicida desde o princípio, o diabo, foi derrotado na morte e na ressurreição de Cristo. Essa é a diferença de todos os outros reis do Antigo Testamento e do rei Jesus. Este pode assegurar à sua igreja vitória final sobre tudo e sobre todos. Os súditos do rei Jesus participam de sua vitória e diz a Escritura que nada mais pode condená-los e separá-los do Senhor. Meu irmão, se você crer no Senhor Jesus, se você pertence a Ele, se está em suas mãos, saiba que nem mesmo a enfermidade, nem mesmo a calamidade que paira sobre nós, pode arrancar os privilégios e o amor de Cristo sobre a tua vida. Nada nem ninguém pode afastar, separar, quebrar o vínculo entre a igreja e Cristo. Pois os súditos do rei Jesus participam de sua vitória, participam do seu triunfo. Nele não há mais condenação sobre nós. Nele foi encontrada a solução para a nossa desobediência. Você deseja participar da vitória do rei Jesus? Receba este evangelho pregado com fé e com arrependimento. Sim, irmãos, desde cedo, as crianças são ensinadas a respeito da desobediência. Ela não acaba bem. O livro de 1 Samuel dá testemunho disso. Na aliança, o povo tinha a obediência recompensada. Todavia, a desobediência era severamente punida. E é assim que as coisas terminam neste livro,
1 Samuel. Mas não é assim que as coisas terminam neste livro. O livro sobre Cristo. Através dos eventos trágicos, Deus preparou uma transição do fracassado reinado de Saul para o reinado de Davi, o rei segundo o seu coração. E do reinado de Davi para o reinado eterno e perfeito do Messias de Deus, Cristo Jesus, por meio de quem os nossos pecados foram carregados, perdoados, e por meio de quem fomos justificados diante de Deus. Os súditos do Rei Jesus estão seguros nele. A ordem do seu reino não está ameaçada. Ele reina. Que Deus abençoe o teu coração e aplique essa palavra. Amém.